Olá, pessoal, como vão vocês? Dando continuidade aqui no nosso Podlex, podcast jurídico sem juridiquês. Hoje aqui na OAB de Contagem, prestigiando um grande evento que é o Congresso do Direito das Famílias e Sucessões. Estamos com a doutora Laura e a doutora Ana. Eu vou apresentar a doutora Laura porque a doutora Ana já é da casa, né? A nossa secretária-geral. A doutora Laura Brito, doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutorado em período sanduíche, é isso mesmo? Na Universidade de Paris, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora e orientadora em cursos de pós-graduação em Direito, pesquisadora e advogada. Muito bem-vindas aqui ao Podlex, nosso podcast jurídico sem juridiquês. Nós estamos aqui em um importante congresso que estamos falando também das novidades do Código Civil, né? E vocês abrilhantaram com um painel maravilhoso falando sobre mães atípicas. Eu gostaria de iniciar com a doutora Laura para você falar um pouquinho de como foi esse painel, quais são essas novidades que estão vindo por aí. Muito obrigada, eu queria agradecer ao Podlex e também ao AB de Contagem por esse convite, por essa oportunidade, é uma satisfação para mim. Hoje eu tive a honra de ser chamada para falar nesse painel sobre a maternidade atípica dentro do direito de família. E claro, a primeira coisa que a gente teve que conversar foi sobre de onde eu falava. Afinal de contas, eu não sou mãe atípica, mas eu sou uma advogada que atende mães atípicas. Foi a partir dessa visão que eu trouxe algumas questões hoje para o público do 4º Congresso de Direito das Famílias da OAB de Contagem, né, para a gente poder conversar sobre como a gente pode dar um maior acolhimento e um atendimento mais adequado para essas pessoas que nos procuram. Perfeito. Doutora Ana, por favor, a nossa secretária-geral aqui da OAB de Contagem. Isso, só ressaltando que foi assim, um imenso prazer que eu participei desse painel como mediadora e acaba que ali também tive um momento de fala, né, como mãe atípica, e a participação foi muito importante, né, porque a gente trouxe a realidade do dia a dia do que é uma mãe atípica. Então, não só como mediadora, mas também participando ali ativamente da fala, tendo esse momento de fala de uma mãe atípica. E eu acho isso muito importante, eu também como mãe solo, né, a gente ter essa troca, principalmente para as pessoas que nos assistem, advogadas ou não, porque nós temos um público diverso que nos assistem, graças a Deus. E aquela frase, eu vou colocar aqui para vocês discorrer, quem pariu Mateus que balança? É isso mesmo? Por favor. Vamos lá, né? Esse é o problema. A mãe atípica leva esse fardo, né? Que muitas vezes ela teve um relacionamento, teve um filho, e o que acontece? Muitas vezes, quando se descobre que esse filho tem algum tipo de problema, né? Tem alguma deficiência, o pai, o suposto pai, abandona essa mãe. E aí ela fica como? Né, com o filho sozinha. Mas essa não é uma fala que deve prevalecer. Ali, quem deve são os dois, a responsabilidade são dos dois. Esse foi um debate que a gente trouxe também para a discussão. As responsabilidades do cuidado são dos dois. Então, não só a mãe que pariu, né, mas ela teve um companheiro para poder fazer esse filho, essa responsabilidade com certeza terá que ser compartilhada. Não só uma guarda compartilhada, mas todas as responsabilidades do cuidado com o filho. Doutora Anne, eu volto à pergunta. Infelizmente é isso que a gente vê no nosso campo de atuação? Exatamente, é uma realidade vivenciada por todos nós que atuamos na vara de família. Hoje você vê a grande parte das mães solo que têm filhos com algum tipo de problema, elas são mães solo. É o que a gente tem todos os dias no judiciário. Elas são abandonadas afetivamente, materialmente, e é muito triste, porque ela se vê numa situação de abandono, de desamparo, tendo um filho para criar, um filho que requer maiores cuidados, maiores atenções, e não tem o apoio.
que tanto precisa. E eu achei muito bacana essa dinâmica, porque aqui a gente, além de termos uma advogada atuante e mãe também atípica, nós temos uma advogada atuante, doutora e mestre, que não tem essa experiência, mas atua diretamente com essas mães. Poderia contar para a gente um pouco sobre como é o judiciário lidar com essas mães, como é que é o enfrentamento dessas mães no mundo atual, nessa sociedade? Bom, eu vou trazer, né, um pouco daquilo que eu propus da minha fala de hoje, que foi justamente dentro de uma lógica de dialogar com os colegas advogados. E a ideia que eu trouxe, gostaria, né, de multiplicar, é que atender no direito de família não depende que a gente leia apenas doutrina de direito de família. A atuação com famílias, ela depende de que a gente crie um repertório não jurídico muito relevante. Seja um repertório no sentido de ampliar a nossa visão, mas também de leitura da sociologia, da saúde mental, da filosofia, entre tantas outras coisas que nos permitam abrir a nossa visão. Hoje, a gente fazer um atendimento de mães atípicas não é possível se tudo que eu faço é ler manuais de direito de família. E uma das sugestões que eu fiz hoje nessa fala, no nosso congresso, é que a gente ouça as mães atípicas. E foi até interessante que houve ali até uma metalinguagem, né? De que eu falei sobre isso e em seguida eu ouvi longamente a doutora Ana Flávia com uma fala tão importante, cheia de informações valiosas. Então, o que eu trago é isso, para a gente fazer um atendimento adequado como advogado de família, de mães atípicas, de famílias que passam por isso, é que a gente esteja constantemente ouvindo essas pessoas. Eu sugeri algumas pessoas para que fossem seguidas nas redes sociais, que a gente conhecesse. Essas pessoas têm livros, existem filmes, para que a gente possa compreender e abrir a nossa visão de mundo. Eu justamente comentava com os colegas, agora chegando à sua pergunta, doutora, de que quem vai fazer esse movimento de trazer um novo repertório para o sistema de justiça é o advogado. A gente não pode esperar que seja o juiz a ter essa iniciativa, que seja ele que crie o repertório. A verdade é que somos nós, advogados, que vamos levar esse repertório ao sistema de justiça. Por isso, a nossa obrigação, especialmente na qualidade de advogado de família, que a gente compreenda o significado de maternidade atípica, neurodivergência, o conceito de pessoa com deficiência intelectual, que nós sejamos pontes, que nós não vamos repetir as barreiras atitudinais e comportamentais de quem exclui. É um papel e ele é nosso como sociedade, especialmente como advogados. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, né? Por favor, começar com a doutora Ana Flávia. Hoje, no campo de aplicação do direito, de fato, né? Você nos dois lados da moeda, como uma grande advogada que é e como mãe atípica, como é que está sendo o judiciário na aplicabilidade da lei? O que a gente vê hoje, já tivemos grandes avanços, né? Nós temos legislações aí, principalmente a legislação da inclusão. É uma busca, né, que os pais que têm crianças com deficiência estão sempre querendo ver realmente a efetividade dessa inclusão na escola. Então, a gente vê que o judiciário ele está a postos, ele está atento. A gente sabe que tem muito que melhorar, muito que se fazer, por isso que muitas vezes, quando uma mãe, né, atípica, tem que recorrer ao judiciário para que um plano de saúde possa receber aquela criança, quando a escola se nega também a continuar fazendo o atendimento daquela criança, ela busca o judiciário. O judiciário está atento para essas ações e nós, advogados, temos que estar capacitados para poder atender realmente essa busca. Então, eu acredito que nós estamos aí andando um pouco, assim, lentos, mas já estamos alcançando muita coisa. Tem muito que se fazer. A doutora Laura comentou aqui, né, da responsabilidade nossa como advogado para trazer essas pautas em discussão, porque é a gente que vai conseguir mudar a realidade dessas mães. Então, a gente sabe que o nosso papel é fundamental para poder fazer essa ponte entre aquela mãe e o judiciário. Perfeito. Por favor, a sua visão. Eu acho muito importante, né, já que, muito bem apontou a doutora Ana Flávia, a gente tem sim uma mudança, e eu também sinto, doutora, um avanço nessas pautas, inclusive dentro do judiciário. Mas a gente sabe que esse
tempo do aos poucos, ele não é o tempo da mãe atípica. A mãe atípica, ela precisa hoje, ela precisa agora, né? Então, claro, também acho que é um avanço, mas é nosso papel também que haja uma pressão para que as pessoas compreendam que o tempo das mudanças da justiça não é o tempo da infância, não é o tempo da maternidade, especialmente não é o tempo da maternidade atípica. A urgência dessas mães é uma urgência de hoje, é uma urgência de agora. Então, no papel de advogada, né, repetindo, esse aqui é o meu lugar, eu penso que quando a gente se refere à exaustão e ao adoecimento das mães atípicas, eu disse isso na palestra e repito aqui, elas estão doentes não em razão da deficiência de seus filhos ou do espectro autista de seus filhos, elas estão adoecendo por causa de um sistema que as massacra, que não entende qual é o tempo das suas necessidades, que não entende a sua urgência. E nós, como advogados, especialmente de família, nós não podemos ser mais uma camada nesse adoecimento. Ao contrário, ainda que a gente não tenha condições de fazer desaparecer todas essas dificuldades, nós temos que ao menos nos esforçar para sermos menos um problema, menos uma dificuldade, menos uma barreira. E isso só será alcançado se nós estivermos dispostos a aumentar o nosso repertório, a aumentar o nosso conhecimento, que não é das normas, que é da realidade, que é de outras ciências, e especialmente ouvir essas mães. Não é o ouvido formal, é o ouvir atentamente as suas necessidades, as suas denúncias e aquilo que elas estão nos falando. Somos nós que às vezes não estamos dispostos a escutar, doutor. Perfeito. Nós sabemos que a base, né, da sociedade é a família, independente de como ela seja, como ela é formada, né? E hoje estamos aqui na OAB de Contagem, juntamente com vocês, grandes operadoras do direito, pessoas que vivenciam isso no dia a dia, né? Eu queria agradecer imensamente a vocês, que trouxe para nós, advogados, e para todos que nos assistem, grandes e valiosas informações. Partindo para o final, eu gostaria que vocês trouxessem as considerações finais sobre essa visão, né, do nosso congresso de hoje, que é um marco muito importante, que é esse pontapé que nós estamos dando aqui para sacudir o judiciário, sacudir os colegas advogados, para que eles acordem e vejam que não é só no plano legal, a gente tem que trabalhar na prática, na efetividade, para conseguir a aplicação e a efetividade de quem tem pressa. Por favor, doutora Ana. Pois é, hoje, os temas que foram trazidos para a gente aqui hoje foram temas bem variados. Então, aqui, o que a gente viu é isso, que a gente está preocupado realmente com essa alteração aí do novo Código Civil e que estejamos atentos a essas alterações. Em relação ao tema que a gente trouxe aqui no nosso painel, a preocupação nossa de amparar realmente aquela mãe. Tá? Então, assim, é um ponto que a gente falando da família, né, do Congresso do Direito das Famílias, da preocupação em a base para essa mãe que passa por esse tipo de dificuldades, para que ela possa alcançar. A gente está aí no momento político, é um momento que a gente vê mulheres participando desse processo. É um processo que as mães precisam. Muitas vezes elas querem trabalhar, querem estar no mercado de trabalho, mas falta a elas oportunidades. Então, essa oportunidade de participar dos processos políticos, dos processos de trabalho, entrar numa empresa, poder ser uma pessoa também ativa dentro do mercado de trabalho, isso faz toda a diferença para o meio que ela vive, para a família, para o seio onde que ela está, e isso vai com certeza mudar a realidade dessa mulher, dessa criança, desse adulto, desse jovem que está nesse processo aí de construção, porque eu sempre falo, a mãe atípica, o que ela quer? Ela quer que o filho tenha autonomia. Então, ela precisa de ter essa autonomia dela também, tendo renda, tendo condições de estar no mercado de trabalho, com apoio, né, que ela vai ter, essa rede de apoio que ela vai ter, e o seu filho também vai conseguir essa autonomia tão desejada que a mãe anseia aí para os seus filhos. Obrigada. Por favor, doutora Ana. Bom, né, mais uma vez, voltando aqui para falar sobre essa questão do atendimento de mães atípicas, a minha sugestão é cuidado para não sobrecarregar essa mulher que já está sobrecarregada, não compare,
não julgue, não dê palpites que não foram requeridos. E dentro da advocacia de família, a gente tem que escutar mais do que falar. Mas se você está atendendo uma mãe atípica, esse recado ele é o dobro. Escute, escute, escute antes de falar. É essa pessoa que vai te dar o caminho do que ela precisa. Porque eu tenho um mantra, doutora, e eu gostaria de repetir ele aqui, que serve muito para esse caso também. As decisões pessoais precedem as decisões jurídicas. Porque aquilo que a gente dá de caminho jurídico para uma pessoa, quem vai suportar as consequências jurídicas daquela decisão é aquela pessoa, não somos nós. Então a gente tem que escutar, escutar, escutar para que essa pessoa tenha autonomia para tomar as decisões pessoais dela e que a gente dê os caminhos jurídicos para operacionalizar essas decisões. E muito obrigada por ter me recebido aqui hoje. Espere aí, gente, que tem muito mais por vir, viu?